Boa tarde, pessoal. Como vocês cantaram lindamente, parabéns, viu? E fizeram direitinho. Vamos fazer os adultos fazerem agora? Vamos! Então vem cá, vamos fazer os adultos fazerem. Pode vir as crianças as crianças aqui de Marilene. Pode vir, vem aqui na frente. Vamos fazer os adultos fazerem agora, tá bom? Eles estão muito felizes para fazer, está todo mundo animado para fazer. Olha lá, ó, todo mundo alegre. Vamos lá? As irmãs me ajudem aqui, viu? Vamos lá? Vamos lá. Todo mundo. Direita. Vamos lá? Depois. Pessoal, direita. Vamos lá. Direita, volver. Meia volta, volver. Descansar? Não. Esquerda, volver. E agora? Descansar. De frente para a retaguarda. Agora vai todo mundo fazer. Vamos lá? Olhando para frente, vamos lá. Sentido primeiro? Não, direita primeiro. Vamos lá? Direita, volver. Meia volta, volver. E agora? Esquerda, volver. E agora? Descansar. De frente para a retaguarda. Tem que fazer vamos lá. De frente para a retaguarda. E agora? Sentido. Aí. Marcar passo. Tá vendo até o barulho? Beleza. Parabéns para todo mundo. Muito bom. As crianças estão de parabéns, os adultos estão de parabéns, todos nós estamos de parabéns e a UCP está de parabéns, 35 anos, olha que legal, 35 anos, né? Muito legal. Ficou bem pequenininho ali, eu não vou conseguir ler. Eu queria ler na linguagem de hoje, reverendo Tiago, que nos dá a alegria aqui de falar sobre esse texto que é tão maravilhoso. Então, 35 anos da nossa UCP aqui do Jardim Marilene e que está falando sobre um tema muito legal que é a armadura de Deus. Eu queria que a gente lesse no na versão aqui na versão de hoje, só para a gente tentar esclarecer um pouquinho mais para as crianças, mas eu acho que está muito pequenininho e a minha versão aqui no celular também está muito pequenininha. Mas vamos ver. Vamos lá, onde está? Deixa eu ver. Assim, ok, vamos pegar ali, ó. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem retirar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão. Olha que legal isso. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Olha como está maligno ali, ó. Maligno está com letra maiúscula, né? Porque é o nosso inimigo. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Vamos parar até aqui. Vamos buscar Deus para falar um pouquinho da palavra dele? Vamos orar? Vamos buscar a presença dele. Abaixe sua cabeça e vamos falar com Deus. As crianças repitam comigo. Senhor, obrigado pelos 35 anos da nossa UCP. Continue nos abençoando e nos fortalecendo para lutar a favor
da tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom, vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez, o meu pai, ele estava trabalhando na nossa casa, ele estava construindo assim a nossa casa, e ele estava lá em cima. E aí, ele falou assim, olha, lá onde eu trabalho, a gente usa esse capacete aqui, quando a gente está trabalhando. Era um chapéu estranho, a gente colocava na cabeça, fazia assim, ó. Aí a gente ficava assim, ó. E ele falava, todas as vezes que você for andar aqui, você tem que usar esse capacete. Eu falei, mas pai, isso aqui é tão chato, ele fica machucando a gente, ele fica meio assim, ó. Ficava assim, ó, com uma coisa aqui, ficava, né? E tinha um negócio aqui assim, e eu gostava muito de ficar lá. E sabe que foi muito bom ter usado o capacete? Porque teve uma hora que eu estava andando, e tinha um senhor que estava trabalhando lá, ele tinha uma madeira. A madeira caiu, fez... E eu estava com o capacete. Quando ele caiu assim, fez... Pum! E eu falei, puxa, eu não senti nada. E meu pai falou, tá vendo como foi bom? Você estava andando aqui com o capacete. Isso foi muito legal porque protegeu. A madeira fez... Pum! Só que, quando bateu no capacete, ele caiu. Bom, depois eu peguei o capacete e fui brincar, tá bom? Aí eu pegava ele aqui, e saía correndo e... Pá! Aí meu pai falou, melhor você ir embora. Aí eu fui embora e ele parou, falou, não vai brincar mais aqui não. Mas uma coisa é muito legal, sabe o que é legal? Quando a gente está protegido. E quando Paulo está falando sobre proteção, ele não usa nada mais, nada menos do que uma armadura. E por que uma armadura? A gente tem que pensar nisso. Sabe onde Paulo estava quando ele escreveu esse texto lá para os Efésios? Uau! Numa prisão. E na prisão, ele via volta e meia soldados. É igual quando a gente está na rua e passa os soldados. Vocês perceberam como os soldados andam? Ele tem um colete, ele tem arma, ele tem uma... Você viu o sapato do policial como é legal? Ele vem até aqui, né? O nome é diferente, né? Como é o nome do sapato do policial, adultos? Como é? Coturno, né? E basicamente, todos os soldados, eles precisam se proteger. E o policial é um soldado. Então Paulo, quando ele estava na prisão, ele olhava para um lado, olhava para o outro, e volta e meia via um soldado. E naquela época era um soldado romano. Vamos ter uma ideia? Vamos ver? Eu sei, vocês já souberam como que é um soldado romano, mas vamos ver de novo. Passa aí para a gente. Olha como que era um soldado romano. Olha lá, ó. Olha como é que ele era. Né? Ele tinha uma cara de mal, não tinha? Assim, ó. Então, esse era o soldado. Quando Paulo andava ali, quer dizer, ele estava ali na prisão, ele volta e meia via um soldado. E olha que interessante o soldado, essa era a roupa dele, tá bom? No final eu vou mostrar uma roupa que seria, por exemplo, mais futurística. Mas vamos ver primeiro essa roupa, que é a roupa que Paulo estava medindo para falar para nós sobre a nossa luta. Então, lá em cima o que tem? Um capacete, né? 6,17 mostra um capacete. Vamos pela ordem, ó. Embaixo o cinto, 6,14. Vamos falar? Cinto, 6,14, tá bom? 6,14. Depois a espada, não, é a couraça, né? Couraça, 6,14. Daí depois nós temos as sandálias, 6,15. Depois nós temos o escudo, 6,16. Depois nós temos o capacete, que é 6,17, e a espada, que é 6,17. Estou certo, pessoal? 6,14 é da espada? É 6,14, então tá bom. Então tá lá. Pessoal, vamos lá. Por que havia soldados? Os soldados estavam preparados para uma luta. E se o soldado está preparado para uma luta, ele vai ter que lutar contra um inimigo. E no texto fala quem é o inimigo. Sabe quem é o inimigo? Satanás.
Satanás. Satanás, ele é um grande inimigo. E ele conhece muito bem o exército inimigo dele. Só para vocês terem uma ideia, Satanás atacou o próprio Jesus. Se lembra Jesus, quando ele foi batizado? Ele foi lá para o deserto. E quando ele esteve no deserto, quem atacou Jesus? Satanás. Pedra em pão. Transforma essas pedras em Pão. pão. O que Jesus respondeu? Não terá alguma coisa como fome. Peraí. Vamos responder? Nem mais. Mas sim, toda a palavra de Deus. Aê, muito bom. Você está parecendo até filho de licenciado pastor, né? Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Provavelmente Paulo tinha na mente dele que Jesus foi atacado por Satanás. E Jesus, ele se defendeu como se ele tivesse uma espada. E ele tinha uma espada. Qual era a espada dele? A palavra. Jesus conhecia muito bem a palavra, porque ele que escreveu a palavra. Então ele sabia muito bem. Então, o soldado tem todas aquelas armas, porque ele precisa enfrentar os inimigos, que geralmente atacam. Isso que é muito interessante. Satanás tem muito interesse em nos atacar. Ele quer muito nos atacar. Vou dizer uma coisa para vocês assim. Seu pai está feliz que você esteja aqui, não está? Fala sim. Sua mãe está feliz que você está aqui, não é? O seu irmão está feliz que você está aqui, não está? A sua irmã não está feliz? A irmã senti que está meio fraca. Mas vamos lá, o coordenador de vocês lá da sua OCP não está feliz? Mas Satanás não está feliz que você está aqui. Sabe onde ele preferia que você estivesse? Longe daqui. Longe da palavra de Deus. Longe de aprender de Deus. Longe de servir a Deus. Ele gostaria que você estivesse pensando assim: eu vou jogar videogame a tarde toda, nem vou na UCP. Uhul! Né? Ele está pensando assim: eu gostaria de estar, sei lá, vamos pensar alguma coisa assim. Pensa aí. Na praia? Na praia. Tá, você jogando bola lá na praia, fazendo castelo na praia. Mas hoje você escolheu a melhor coisa, você está aqui cantando louvores a Deus e aprendendo da palavra dele. Por isso que é muito legal a gente saber que tem alguém que não gosta disso que nós estamos fazendo aqui. E o grande inimigo da gente é Satanás. Por isso que Paulo agora, ele está dizendo um monte de coisa para os Efésios. Ele falou um monte de coisas assim muito legal. Sobre salvação, sobre como Deus nos escolheu, sobre como Deus nos salvou. Ele falou tanta coisa bonita. Ele falou sobre a igreja, que é um povo separado de Deus. Ele falou sobre família. E ele diz: agora que vocês são salvos, vocês precisam estar firmes e lutando contra o inimigo que é Satanás. Agora que vocês foram chamados por Deus, vocês precisam ser firmes, porque alguém não quer que vocês permaneçam nos caminhos do Senhor. E esse alguém é Satanás. Então ele pensou assim: é como um soldado que está preparado para os ataques. E um soldado que está preparado para os ataques, olha só, já pensou um soldado preparado para os ataques com uma roupa de praia? Vocês perceberam que tem os dardos inflamados do inimigo? Sabe o que é o dardo inflamado? É uma flecha. Era mais ou menos assim, ó. Segura para mim, meu caro auxiliar. Você é meu auxiliar agora. Ok? Está preparado para a missão? Está pronto? Confio em você. Tá bom? Então, funciona mais ou menos assim. O soldado inimigo, ele mergulhava uma flecha em algo como óleo, peixe, ele mergulhava no peixe, depois mergulhava no fogo. Aí ele fazia assim e jogava a flecha passava de um lugar ao outro e chegava do outro lado, mas a ponta dela tinha fogo. Imagina se o soldado estivesse usando um calção só. Como é que ele ia se defender? Né? Ele ia fazer assim, ó. Não ia dar, né? Como é que ele ia fazer? Se ele tem um escudo, ele faz assim. Sim, mas só que primeiro tem que molhar para apagar o fogo. O escudo precisava ser molhado. Olha, esse menino aqui é filho de
deve ser filho de pastor, de seminarista, de licenciado, né? Então ele molhava o escudo, e quando a flecha pegava no escudo, já o escudo estava molhado, tinha couro, tinha um monte de coisas, e aí apagava os dardos do inimigo. Então você precisava de uma roupa especial, e é isso que nós vamos falar agora. Vocês já conhecem, mas nós vamos só reprisar de novo. Então vamos lá, mostra pra gente aí. Ok? Primeiro, o cinto, tá? Por que o cinto? Era o cinto que segurava toda a roupa. Ele era responsável por manter toda a roupa em ordem. É igual alguns pais aqui, né? Se o pai não aperta o cinto, a calça cai. Então, naqueles momentos lá, a roupa, para estar bem firmada, precisava do cinto. Então, o cinto era usado para segurar a roupa, tá? E o que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente? Que a primeira peça da armadura que Deus nos dá é o cinto. E por que o cinto? Porque o cinto para ele é como se representasse a verdade. Deus é verdade e Ele nos dá o seu cinto para nos proteger contra as mentiras do diabo, que é o pai da mentira. Olha que interessante, Satanás é o pai da mentira. Então a primeira coisa que Paulo coloca nessa roupa, que é uma roupa espiritual, né? Nós estamos usando aqui uma ilustração de Paulo. A primeira coisa é o cinto da verdade, né? Se a gente falar de mentira, a gente não tem segurança, não é verdade? Vamos imaginar assim, você tem um amiguinho e o amiguinho fala assim, olha, hoje eu vou na sua casa, hoje eu vou lá na sua casa. Aí deu 8 horas, deu 9 horas, deu 10 horas, deu 3 horas da tarde, deu 5 horas da tarde, deu 6 horas, 7 horas e ele não foi. Não foi. Aí ele fala, pode deixar, no outro dia eu vou. E aí dá 5 horas, 6 horas, 7 horas, ele não vai. Chega no terceiro dia, ele fala assim, não, hoje eu vou. E aí deu 5 horas, 6 horas, 7 horas, ele não foi. Aí chega no quarto dia, ele fala para você, pode deixar, eu vou lá hoje. O que vai acontecer com você? Você vai fazer como? Vai falar assim, será que é verdade isso mesmo? Esse é o problema, se não fala a verdade, a gente não tem como acreditar. Mas deixa eu dizer uma coisa para a gente, Deus mente? Ele fala sempre, então a gente pode confiar no que Deus diz. Então significa o seguinte, olha, Paulo está dizendo assim, vocês sejam firmes, não arreda o pé, continue na fé e saiba de uma coisa, o que dá estrutura para você confiar nisso é a verdade de Deus. Quando Deus fala, é verdade. Por exemplo, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento falava que Jesus Cristo viria, e Jesus Cristo veio. E agora nós, como nós estamos? Nós estamos esperando Jesus Cristo voltar, a qualquer momento Ele pode voltar, e a gente pode confiar tranquilamente nisso, porque Deus sempre fala a verdade. Então essa é a primeira coisa, né, o que nos dá total segurança, como um cinto dá segurança para a nossa roupa. Quando o cinto está bem apertado, a gente sabe que pode segurar, né? Já pensou se o cinto não está bem apertado? Você faz isso aqui, ó, o que acontece? Cai, né? Então o cinto nos dá total segurança, o cinto é a verdade. Vamos para o próximo, está bem rapidinho hoje. Couraça, tá bom? Couraça é basicamente verdade, tá bom? Vamos lá, cinto, segurança. Repete comigo. Cinto, segurança. Porque o nosso Deus é verdadeiro e a gente pode confiar nele. Couraça é coragem, não é? Você lembra que eu falei que eu tinha um capacete e depois eu quis até meter a cabeça na parede? É, porque eu peguei coragem com o capacete. A couraça faz isso com a gente também. Quem tinha uma couraça, olha aquela couraça do soldado, aquela lá, tá bom? Olha aquela couraça do soldado, né? Você acha que uma espada batendo ali vai cortar ele? Não, porque ele tem um monte de proteção aqui. Proteção aqui e aqui nas costas e aqui em cima. Essa proteção fazia com que o soldado fosse para a guerra com coragem. Um soldado não ia para a guerra sem a couraça dava para ele coragem. E o que é a couraça nessa visão de Paulo? Paulo está colocando tudo na conta de Jesus. O que Jesus fez para a gente? Jesus já nos perdoou.
na cruz, ele já nos, tem uma expressão legal, depois pede para a professora explicar para você, justificou, depois vocês explicam para ele, tá bom? Justificou, sabe o que significa isso? Que Jesus já pagou toda a nossa dívida. Por exemplo, a gente não tem medo mais do inferno, a gente não tem medo das acusações de Satanás. Satanás pode nos acusar de qualquer coisa, mas a gente vai sempre olhar para Jesus e a gente vai saber que Jesus nos perdoou. Então a gente tem coragem em Jesus. Jesus nos dá coragem. O inimigo tenta colocar dúvida na gente. Ah, você não vai conseguir. Você fala, não, eu estou protegido por Jesus, que é a minha couraça, que é a minha justificação. Então, eu tenho coragem para enfrentar o inimigo. Por que eu tenho coragem para enfrentar o inimigo? Porque Jesus me salvou. Segunda coisa, couraça. Couraça é? A primeira coisa que a gente viu é? E o cinto significa? Ótimo. Então vamos para o terceiro agora. Olha como está indo rápido, hein? Terceiro, isso é maior. O escudo, tá bom? Vamos para a questão do escudo. Veja bem, por que precisava de escudo se ele tinha sandália, se ele tinha capacete, se ele tinha também a couraça? Por quê? Bom, o rosto dele tem uma proteção? Não. E se uma flecha vem, não é? O que ele faz com o escudo? Ele se defende. Olha assim do lado, ó, aqui do lado, tem alguma coisa? Não. O que ele faz? Ele tem o escudo. E o que é o escudo então? Por que será o escudo? Fé, né? O que o escudo faz? A gente pegou duas coisas do escudo, ó. Essa é uma coisa muito legal. Um escudo identificava o soldado. Quando uma pessoa andava assim, tinha um símbolo na frente do escudo. Ali tem um símbolo, tá vendo? Ó, lá tem um símbolo. Para que serve o escudo? O escudo identificava o soldado. Então, o que identifica um soldado de Jesus? É alguém que tem fé. O que é a fé? É a certeza de coisas que se esperam, de fatos que não se veem. O que é fé? Fé é confiança, tá bom? Olha só, o cinto da segurança, a couraça da coragem e o cinto da confiança. E o que é a confiança? É aquilo que te faz saber que você está protegido, tá bom? Que você realmente está ciente de todas as coisas. Ele protege a gente? Sim, protege. Olha lá, ó. Como vimos, o escudo protegia as partes mais fracas do corpo do soldado. Além disso, o escudo protegia quando os soldados armavam posição de tartaruga. Vocês já sabiam disso? Que os soldados armavam uma posição chamada de tartaruga? Não? Olha como que era, ó. Mostra pra gente aí, pessoal da técnica. Olha lá o que eles faziam. Era como se fosse um carro blindado. Então eles andavam, né, baixinhos, os do lado iam com o escudo aqui, e os do meio pegavam o escudo e colocavam aqui na cabeça. Então o que acontecia? Eles estavam sempre protegidos. Sempre protegidos. Tem um versículo que é muito legal, adultos. Tem um versículo que é muito legal. Resistir ao diabo e ele... Olha que legal esse versículo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que significa isso? Que quando você tem fé, você tem confiança em Deus, significa que Satanás não vai perder tempo com você. Ele prefere aquele que não tem confiança nele. Ele prefere aquele, já vou lá. Ele prefere aquele que não tem confiança. Se alguém está demonstrando confiança, dá mais trabalho. Não dá trabalho para entrar ali, ó. Você pode jogar flecha e a flecha não bate. Você pode dar espadada, mas eles estão todos protegidos. Essa era uma formação dos exércitos romanos. Os centuriões, eles diziam assim: formação de tartaruga. Formação de tartaruga. Já vou lá. Cuidado, você vai cansar. Isso, fica aqui. Formação de tartaruga. E o que acontecia com a formação de tartaruga? Eles se fechavam todos e o exército não pegava eles. Tá bom? Não pegava. Isso demonstrava muita confiança que eles tinham no escudo. Sim, pode falar.
Quando eu já vi um filme que aí eles ficaram aí, pode até jogar pedra e aguentava. Exatamente, até jogando pedra. Olha, muito legal, obrigado, viu? Então, era uma coisa muito legal. Confiança. Adultos e crianças, não dá para andar com Deus se você não tiver fé. Sem fé, vamos repetir? Sem fé é impossível agradar a Deus, tá bom? Vamos para o próximo agora? Capacete. Eu acho muito legal o capacete, é um dos que eu mais gosto, tá bom? E isso, exatamente. Por que o capacete é legal? Vamos pegar duas coisas aqui. Entender que as coisas que vemos e ouvimos influenciam os nossos pensamentos. Logo, devemos proteger a nossa mente. O que Paulo está dizendo é o seguinte: como o capacete protegia quando a gente levava uma pancada, Satanás nos ataca não com pancada. Sabe como Satanás nos ataca? Com ideias. Ele geralmente vai dizer assim, olha, e geralmente é assim, ó, pensa bem, ó, tá bom? Não acredita nisso não. Não vai para a igreja não. Não faz isso não. Eles não estão falando a verdade. Essas ideias vão entrando na mente da gente. Sabe como elas vão entrando? Elas vão entrando mais ou menos assim, ó. Quem disse que isso é assim? E aí algumas pessoas começam a mostrar isso para a gente como se isso fosse uma verdade. Então, são as ideias. Ideias mais ou menos assim. Vou pegar alguma que o pastor Tiago vai gostar. Vai na igreja só de manhã. À noite não precisa. Bobo. Namora a pessoa que é do mundo, é mais legal. Entendeu? Conta essa mentira, ninguém vai olhar. É geralmente assim que Satanás nos ataca. Ele fala assim: conta essa mentira, se preocupa não. Isso vai entrando na mente, e quando menos espera está no nosso coração. E a gente começa a fazer o que Satanás manda na vida da gente. Então, quando Paulo está dizendo para aqueles crentes, vocês sejam firmes, cuidado com a cabeça, porque é na cabeça que entram algumas coisas erradas, e quando menos espera, você está fazendo coisa errada. Você está começando a fazer coisa errada, tá? Tira o sarro dela, ela é chata. Tira o sarro dela, ela é chata. Tira o sarro dela, ela é chata. E a gente começa a tirar o sarro dos outros como se isso fosse muito legal. É só você imaginar o seguinte: Jesus Cristo tiraria o sarro de alguém? Já pensou? Jesus Cristo dizendo assim para Deus: eu não vou morrer na cruz para eles não, azar o deles. Já pensou Jesus dizendo assim, aqui para eles, ó, estou nem aí. O que Jesus faz? Eu vou lá morrer por eles. Você viu como Satanás é diferente de Jesus? O que ele está querendo mostrar para aqueles crentes é que eles deveriam ser firmes para não ficar com essas coisas na cabeça. Mas o que eles deveriam ter na cabeça? Eles deveriam ter a salvação. Olha só, compreender o plano da salvação é sentir a segurança por ter sido salvo em Jesus. Então você olha assim e fala assim: Satanás, eu não vou te ouvir não. Sabe por quê? Jesus me salvou para servir a Deus. Então eu vou servir a Deus, eu não vou ouvir você, porque eu fui salvo para servir a Deus. Olha que interessante isso. Nós não fomos salvos meramente para não ir para o inferno. Alguém vai dizer assim: é bom ser salvo porque a gente não vai para o inferno. Gente, isso é muito pouco. Nós fomos salvos para servir a Deus. Isso é maravilhoso. Olha que legal isso. Nós não fomos salvos, eu sou salvo, agora não vou para o inferno, estou feliz. É bem egoísta, né? A gente é salvo para servir a Deus. Não é legal? Isso é muito legal. Você é salvo para louvar a Deus. Você é salvo para glorificar a Deus, porque foi para isso que nós fomos feitos. Deus nos criou e nos salvou para glorificar o nome dele. Isso em cosmovisão se chama redenção, mas deixa que os adultos vão explicar isso aí para vocês depois, tá bom? Então isso é maravilhoso. Agora veja bem, vocês daqui a pouco vão ficar maiorzinhos e vocês vão para a escola. E alguém vai querer ensinar isso aqui para vocês, olha lá. O que é aquilo? A gente foi feito de macacos. Só que isso não é verdade. Mas Satanás quer que a gente acredite nessas coisas. Já pensou? A gente vindo do macaco?
né? Vocês já viram um macaco fazer um computador? Então tem algo errado com os macacos. Gente, mas é isso que eles querem que a gente aprenda lá na escola. Vocês vão ver, logo, logo eu vou ensinar para vocês, vão dizer o seguinte, olha, isso aqui que é a verdade, e não isso aqui, ó. Mostra para eles, para mim. O que é aquilo? É só uma ilustração, tá, gente? Não quer dizer que foi daquele jeito, viu, reverendo Tiago? Depois esclarece aí, tá? Porque vai que, né? Mas olha lá, ó, o que é aquilo? É Deus fazendo o homem do pó da terra. Olha que interessante, quando a gente morre, a gente vira pó. Vamos falar? Quando a gente morre, a gente vira pó. Sabe por quê? Nós viemos do pó e a gente volta pro pó. Legal falar pó no microfone. Vamos falar? Pó. 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 É assim, ó. Pó. Isso. Vai. Pó. Pó. Muito legal, né? Então, olha, você quer fazer? Pó. Aê, muito bom. Pessoal, olha só como as nossas crianças correm risco. Logo cedo, quando elas vão para a escola, dizem que essa é a visão científica. Nada, isso aqui é uma visão religiosa. Para acreditar que a gente veio do macaco, tem que ter muita fé. Aí fala, não, isso aqui é uma visão científica, porque nós estudamos isso e nós temos uma visão científica do mundo. E nós podemos responder tudo com uma visão científica. Por exemplo, tudo começou numa espécie de sopa, numa xícara mais ou menos. E aí explodiu. E aí nós viramos o que nós somos hoje. Tem que ter muita fé para acreditar nisso. Mas Satanás quer passar isso para a gente como se isso fosse verdade. Sabe por quê? Porque Satanás quer tirar da gente a ideia bíblica e quer colocar uma outra ideia na nossa cabeça. Show, Satanás! Arreda, Satanás! Tá amarrado. Ah, não, isso é para outra coisa. Tá bom? Vamos lá. O próximo. O capacete. O capacete, então, protege as nossas ideias. Tá bom? O capacete protege as nossas ideias. Vamos agora para o próximo. Espada. Vocês sabem o que está escrito em Hebreus 4:12? Vamos pedir para um adulto ler? Hebreus 4:12. Isso, exatamente. Vamos lá, Hebreus 4:12. Eu quero que um adulto leia para mim com bastante alegria e fé. Rápido. Rápido porque tem um lanchinho. Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então está errado o texto que eu coloquei. Palavra. Então. O que é uma espada de dois gumes? Você sabe o que é uma espada de dois gumes? Sabe o que é uma espada de dois gumes? As crianças sabem o que é uma espada de dois gumes? Não, né? Então vamos lá, eu vou trazer aqui um adulto para me responder. Você sabe? Então vem cá, me ajuda aqui. O Capitão América! Êêêê! Salva de palmas para o Capitão América! Porque nós aqui só trazemos pessoas famosas. Então vamos lá. Desculpa, brincadeira. Isso. A espada de dois gumes é que corta dos dois lados. Que corta dos dois lados, né? Aquela espada corta dos dois lados, tá vendo, ó? Ela tem corte de um lado e o corte do outro lado. Muito obrigado, viu? Valeu. Muito obrigado. Salva de palmas no nosso Capitão América. Estou gostando desse auditório, muito participativo. Por que a espada é importante, tá bom? Quando nós lemos a palavra de Deus, ela mostra a nossa verdadeira natureza. A espada, ela não serve somente para atacar. A espada, ela faz algo em nós. Ela mostra de fato quem nós somos. Segundo esse texto que nós vimos, ela penetra, divide e mostra. É como se fosse um tomate. Quando a mamãe, não vocês, quando a mamãe pega uma faca e corta o tomate, fora a gente vê ele redondinho, vermelhinho, mas quando a mamãe vai lá e corta o tomate, a gente vê como ele é dentro. Como que ele é dentro?
Exatamente, ele tem um monte de cavidades, muito bom, minha expressão, cavidades, tá bom? Depois os adultos explicam. E tem sementinhas lá dentro, né? Sementes, tem líquido também. A espada mostra o que tem dentro de nós. Quando a gente lê a palavra de Deus, ela mostra se a gente está bem, se a gente está feliz, se a gente está alegre com Deus. A espada nos ajuda nesse sentido, tá bom? A espada nos ajuda nesse sentido. Mas a Bíblia também, ela é comparada a uma espada porque corta as mentiras que o diabo tenta colocar em nossa mente. Então você acertou quando ele nos defende, né? A espada, quando Satanás mostra uma mentira para a gente faz assim com a espada, ó. E a gente percebe que aquilo é uma mentira. Ó, que legal, vamos fazer de novo a espada. Vocês têm que seguir a minha habilidade de espadachim. 1, 2, 3. Oh! Agora nós os adultos. Isso, é assim que a espada faz. Corta todas as mentiras de Satanás. Então ela nos ajuda, ela nos protege também, mas ela mostra coisas que estão erradas dentro de nós. Porque Satanás muitas vezes aproveita as coisas que estão erradas dentro de nós e potencializa para o mal. Então por isso que a gente tem que sempre se medir e saber se a gente não está caindo, errando, porque nós lutamos com uma coisa que está dentro de nós também, que é a carne, tá bom? E aí, vamos para o final. Eu queria só que a gente aplicasse tudo que a gente falou. Faltou a sandália, né, gente? Faltou a sandália. Volta um pouquinho, eu acho que eu não coloquei a sandália. Eu sei lá se eu pulei. Mas eu vou falar da sandália rapidinho, tá? A sandália do Evangelho, veja bem. Eu acho que não tem, eu acho que eu cortei a sandália. Então o que acontece com a sandália? Pode voltar, deixa lá na armadura toda. Deixa na armadura toda lá no início, porque tem a sandália. Então o que é a sandália? A gente pensa assim que a sandália parece ser uma coisa delicada, porque hoje quando a gente fala sandália, parece ser um negócio delicado. Mas naquela época a sandália era a coisa mais forte que tinha. Ela tinha assim um solado de couro, muitas vezes tinha umas espécies de taxinha que fazia com que eles subissem barrancos, morros. Tinha alguns lugares que tinham até neve, e eles conseguiam andar com aquilo de uma maneira que prendia, tá bom? Que prendia. Havia uma proteção em cima, que se alguém derrubasse alguma coisa, protegia também. Mas era o que eles mais tinham de segurança. Mas deixa eu dizer o que o inimigo fazia na época. O inimigo pegava uma espécie assim de pregos e jogava no chão, deixava um monte de pregos jogados no chão. E aí quando eles pisavam, era um couro tão resistente que tinha no solado da sandália, que não fazia nada, eles conseguiam andar, fora andar em pedra, em lugares, em terrenos muito complicados e difíceis. Então as sandálias ajudavam bastante. Só que aí está dizendo que a sandália é do Evangelho, tá? Do Evangelho. O que quer dizer isso? Quer dizer que, à medida que eles andavam, eles proclamavam o Evangelho da paz, que era um Evangelho que falava sobre paz uns com os outros, mas mais do que isso, paz com Deus, paz com o próprio Deus. Então o Evangelho era muito importante, porque no caminho você precisava sempre ter paz com Deus. Você andava proclamando a salvação, que o Evangelho falava, o Evangelho de salvação, e ao mesmo tempo estava protegido com este Evangelho. Eu vou terminar agora colocando algumas aplicações, tá bom? Algumas aplicações. Faz o seguinte, coloca lá embaixo, tira do modo apresentação, clica na figura e vê se ela se move. Vai lá, clica na figura, não, vai lá lá no primeiro, lá em cima. Não, volta para aquela que tem uma figura mais moderna, por favor. Isso, aí, nessa, eu não vou saber aqui qual o número. Essa aqui, essa última aqui, daqui nós, isso, aí. Você consegue mexer nela? Vê se você consegue. Não, né? Então tá bom. Essa estava em 3D, e a ideia é que eu queria que mostrasse ela girando assim para a gente. Mas vamos lá.
O que nós estamos vendo aqui é o que seria uma armadura mais moderna, tá? O que seria uma armadura mais moderna. Então, o cinto, tá? Isso aí é como se fosse o cinto de uma armadura moderna. Ele faz a mesma coisa, ele segura. Então, para não cair nas mentiras do diabo, nós usamos o cinto. Então, o cinto nos dá segurança com as verdades da palavra de Deus. Então, pode ir indo já, eu não vou aproveitar não. Pode ir lá. A couraça, né? Nós vestimos a couraça porque é a salvação que Jesus Cristo alcançou para a gente. E essa couraça, então, nos faz sentir corajosos, porque a gente consegue saber que estamos protegidos, não por nós, mas por aquilo que Deus nos deu na pessoa do Senhor Jesus. A justiça de Jesus nos faz sentir corajosos. É como se dissesse para Satanás: não é pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Ok, mais uma coisa. Olha, isso é o que seria as sandálias hoje, tá bom? Não é armadura moderna. Tá vendo como é legal? É como se nós tivéssemos uma proteção enquanto nós andamos. Mas é interessante, vocês perceberam na música que quando a gente imita soldado, não faz um barulho assim, ó? Só as crianças comigo, ó. Dizem que quando o exército romano se aproximava, o coração dos inimigos já ficava com medo. Sabe por que ficava com medo? Porque só o barulho dos soldados marchando dava a ideia de que vinha um grande perigo. Hoje, quando o povo de Deus marcha, ele fala sobre algo maravilhoso, a salvação em Cristo Jesus, que é o Evangelho da paz. Então hoje nós geramos medo em Satanás, mas geramos alegria em quem tem que ser salvo. Porque quando o exército de Deus está marchando, faz aí, ó. Sabe o que está acontecendo? O Evangelho está chegando. Olha que legal. Se você na sua classe tem alguém que não conhece Jesus, eles vão ouvir através de você o Evangelho. E essa pessoa vai poder conhecer Jesus e ser salvo. Olha como é o nosso exército. O nosso exército não mata. O nosso exército salva. Tá bom? O nosso exército da vida. Deu para entender isso? Deu? Deu? Joia. Vamos lá, o próximo. Pagamos a fé em Jesus com o escudo que nos protege contra as armadilhas de Satanás. Então esse é um escudo moderno, tá vendo? Um escudo muito legal. Hoje nós estamos usando as mesmas armaduras e estamos usando os mesmos equipamentos, que é o escudo da nossa fé. Se tem uma coisa que a gente tem que mostrar para todo mundo, é fé. Se alguém disser assim: como que você sabe que Jesus te salvou? Você fala: ele colocou em mim o dom da fé, por isso eu sei. Ele colocou em mim e eu sei que ele me salvou. Então isso é muito importante, nos dá segurança, que é o que o escudo faz com a gente. E agora, final. Olha o capacete como ficou, né? Ficou bem moderno agora, né? De astronauta. Não, é um capacete espacial mesmo, né? Ou seja, sabe o que eu quero mostrar com isso? Sabe o que eu quero mostrar com uma armadura mais moderna? Mais moderna? É que a gente passa tempos e tempos. Os soldados não são os mesmos, mas aquilo que o Evangelho faz em nós é sempre a mesma coisa. Nos protege, nos dá segurança, nos dá confiança, nos faz sentir corajosos. O Evangelho nos faz falar de Jesus. Pode passar o tempo que for, mas a gente vai sempre sentir a mesma coisa, porque o Evangelho é sempre atual. Repete comigo: o Evangelho... Vamos lá, repetir todo mundo? O Evangelho é sempre atual. Quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão para a mocidade. E a mocidade tem um hino que diz assim: somos jovens a pregar do mesmo que pregavam. Esse menino aqui é bom demais, muito legal, né? Então nós podemos dizer que nós temos a alegria de ter uma coisa que nunca fica velho. A armadura de Paulo, quando Paulo ouviu, era de um soldado romano. Se um soldado romano fosse enfrentar os soldados de hoje, ele ia apanhar direitinho. Já pensou? Ele chega com a espada, ele: minha espada, O cara fala: minha bazuca, bum!
o soldado ia perder. Só que o Evangelho, ele é mais do que isso. O Evangelho é sempre atual e o Evangelho sempre vence, tá bom? Vamos lá? Fechando, acho que acabou. Deixa eu ver. A espada, isso é muito importante, tá bom? O que é a espada? A espada é a palavra de Deus. Quantos aqui têm estudado a palavra de Deus diariamente? Gostei da honestidade, amigo, parabéns. Isso é mais ou menos? É mais ou menos? Parabéns pela honestidade. Parabéns, toca aqui, tá bom? É muito legal a honestidade, porque a honestidade significa que você não está mentindo. Já pensou se você dissesse assim: eu estudo todo dia? E Satanás está falando: é isso aí, você não estuda, mas está falando uma mentira. Aí, eu estou conseguindo. Está vendo? É legal quando a pessoa faz assim, olha. Mas não é bom ela ficar só assim. É necessário que a gente estude todo o dia. Tá bom? Um espadachim precisava treinar todo dia. Se você quer lidar bem com a palavra, você precisa estudá-la todo dia. Todo dia. Eu gostaria que você fizesse uma coisa aqui. Eu vou pedir para que você faça isso, tá? Eu vou pedir. Mas você pode pedir e você pode falar se você realmente quer fazer isso do fundo do seu coração. Tá bom? Eu vou ler a palavra todo dia. E vou perguntar para o meu pai o que significa o que eu estou lendo. Ou para minha mãe, o que significa o que eu estou lendo. Vocês podem fazer esse desafio? Podem assumir esse desafio? Diante de Deus? Tá? Olha que nós estamos lidando aqui com a armadura de Deus. Vocês podem dizer assim: olha, todo dia eu vou ler a Bíblia. Pode? Pensa nisso. Porque é com a espada que a gente enfrenta o inimigo. Tá? Vamos lá? Acho que acabou, né? E aí tá tudo aí. Tá tudo já. Tudo. Tá bom? Então tudo isso. Então, já que você fez esse pacto comigo, mas não é comigo, é com Deus, eu queria que você viesse aqui na frente, eu queria que a gente orasse agora. Tá bom? Vem cá, vamos orar. Só as crianças, tá? Os adultos fica aí, porque senão de repente o adulto vai querer vir aqui também. Então vamos lá, vem aqui. Vamos fazer uma coisa que eu gosto muito? Vamos ajoelhar? Vamos falar com Deus? Vem cá. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Todas as crianças, vem cá. Ajoelha. Quem pode ajoelhar, quem não pode fica sentado, tá? Quem pode ajoelhar, tá bom? É uma coisa muito séria essa. Nós estamos dizendo que nós vamos ler a palavra todo dia, tá bom? Vamos ler a palavra todo dia. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a fazer isso, tá? Vamos lá? Feche seus olhos e pensa muito seriamente, ó. Nós estamos falando coisas muito sérias para Deus, tá bom? Feche seus olhos agora. Fala: Senhor, me ajude a vestir a armadura que Tu me deste. Senhor, que eu possa estar na Tua verdade, que eu possa me sentir corajoso, que eu tenha sempre a espada, o escudo, o capacete, as sandálias, e que eu viva lutando contra o inimigo que quer me vencer. Me ajude a ler a Tua palavra todo dia, porque ela é a verdade que combate a mentira. Tal como Jesus no deserto, eu possa vencer com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Valeu? Tudo bem? Vamos embora. É isso aí. Deus abençoe vocês, tá? Passar a palavra. Que legal. Muito bom.